Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de direito tributário. A gente fala normalmente de direito tributário com os nossos clientes, né? Deixa eu até dar uma ajeitada aqui na tela. Mas, normalmente, nós falamos em cima do problema que está acontecendo e não temos tempo para discutir um pouquinho mais em tese. Eu acho que o momento agora é oportuno, nessa época, onde a gente tem mais foco ainda com esse recolhimento, dá para fazer um vídeo, dá para explicar, né? Então, vamos colocar de um lado o ente tributante, de outro lado o pagador de tributo. Os dois têm responsabilidades. O direito tributário cuida de ambas as responsabilidades, sem dúvida. Agora, se nós formos olhar, de um modo geral, o total de responsabilidades do ente tributante e o total de responsabilidade do pagador de tributos, mesmo computando hoje as diversas informações que o pagador de tributo tem que fornecer, né? Hoje as empresas são compelidas a prestar um grande número de informações que, inclusive, são prestadas de modo virtual, assim, de uma maneira implacável, né? Há anos que foi criado no Brasil o Sistema Público de Escrituração Digital, que é aquela sigla que nós conhecemos, que é SPED, e as informações vão por intermédio do SPED. Então, há uma série de obrigações às quais o pagador de tributo é compelido em uma profusão de quantidade gigantesca, né? Porque o tributo que a gente tem que pagar como pagadores, ele é instituído por uma norma chamada lei. Mas abaixo dessa lei, a gente fala que existem as normas infralegais, que são numa quantidade esmagadoramente, gigantescamente maior. Agora, mesmo computando essas tantas normas infralegais que obrigam a prestar uma série de informações, mesmo assim eu digo para vocês que a quantidade de obrigações às quais é compelido o pagador de tributo é inferior à quantidade de obrigações, de regras que tem que seguir o detentor do tributo, o dono do tributo, o ente tributante. Isso pode parecer muito estranho, mas esse é o nosso mundo. Esse é o mundo do direito tributário. Há inúmeras regras dentro do conjunto de normas tributárias às quais o ente tributante tem que se submeter. E nem sempre ele se submete. Ou, às vezes, ele se submete parcialmente. Mas na hora que o interesse pessoal imediato, não interesse pessoal no sentido amplo, no sentido de ter um interesse público, de melhorar as coisas, mas o interesse pessoal de ter uma arrecadação maior ou de ter uma facilidade qualquer, quando esse interesse pessoal bate mais forte, é aí que a gente vê que se abusa dessa regra, desse regramento, se infringe esse regramento. E quem faz isso? O dono do tributo, por intermédio dos seus representantes, por intermédio dos representantes do Poder Executivo, muitas vezes até mesmo membros da Procuradoria, membros da Procuradoria da Fazenda ou membros da Procuradoria, por exemplo, Federal, né? Membros da Procuradoria Geral Federal, que seria o órgão subordinado à Advocacia Geral da União. Então, isso acontece muitas e muitas vezes. Numa aula, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu comentava com os alunos: quem erra mais? O Estado ou o pagador de tributo? Todo mundo, não, o pagador de tributo. A gente sabe que o débito tributário no Brasil é muito grande, os débitos para com os entes tributantes são muito grandes, os débitos para com os entes federativos são muito grandes. Realmente, os débitos são muito grandes. Mas eu disse para eles: depois que nós terminarmos o nosso curso e vocês conhecerem o sistema de regras, eu vou fazer essa pergunta de novo. E fiz. E aí todos eles unanimemente falaram: não, realmente, quem erra mais é quem deveria conhecer
todas as minúcias desse sistema e muitas vezes conhece, mas por interesses diversos, digamos, resumidos, no interesse pessoal, no interesse imediato, acaba não obedecendo essas regras, infringindo essas regras. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu com um débito que não é de natureza tributária, mas é um débito perante uma autarquia pública. É um débito regido pelas normas de direito público. É um débito que foi criado por lei, cuja cobrança é feita pela Procuradoria-Geral Federal, né, o órgão subordinado à AGU. É um débito para com o Inmetro. Vou pegar aqui uma situação que acabou de chegar para nós aqui no escritório hoje. E a gente ficou muito feliz, porque acataram os nossos argumentos. Né? Já haviam acatado duplamente. Haviam acatado no tribunal, onde nós fomos obter uma medida imediata, uma medida liminar, isso lá em Brasília. A medida foi proposta em Brasília. E agora nós soubemos que foi acatado também em primeira instância. Olha só que coisa interessante. Vou tentar explicar aí da maneira mais simples que eu conseguir. Então, vamos lá. Então, estamos falando de débitos. Estamos falando de débitos e de um parcelamento que foi criado para esses débitos. Esses débitos é com uma autarquia chamada Inmetro. Muitas empresas sabem que as exigências que o Inmetro faz nem sempre são fáceis de cumprir, são exigências muitas vezes justas, principalmente aquelas que se referem à qualidade e à segurança ao usuário, mas outras tantas, com relação ao que eles chamam de metrologia, às vezes nem sempre, tamanho da embalagem, tamanho da solapa, e esse descobrimento acaba gerando multas, penalidades. E essas penalidades acabaram tomando um vulto muito grande e foram objeto de uma medida provisória do governo federal para estabelecer um parcelamento. Então, essa medida provisória foi em 2017. Foi a medida provisória 780 de 2017. Então, ela estabeleceu um parcelamento com benefícios e entendendo a situação de todas as empresas que acabavam tendo, principalmente, esse gravame decorrente de metrologia e tudo mais. Tal. Muito bem. Estabeleceu uma série de reduções e uma série de condições. Só que esses débitos, eles eram divididos em duas categorias. Os débitos que ainda estavam no chamado conta corrente das empresas, que eram débitos que estavam na cobrança normal, e os débitos que já tinham passado para cobrança judicial, que são os débitos que a gente chama de débitos inscritos em dívida ativa. Esses dois débitos, apesar de serem ambos débitos do Inmetro e ambos débitos contemplados por essa tal medida provisória, que depois veio se tornar uma lei, como eu vou falar daqui a pouco, eles, dependendo se já estavam em cobrança ou se não estavam em cobrança, eram gerenciados por instâncias diferentes. Os débitos que não estavam na cobrança judicial são gerenciados pela autarquia Inmetro propriamente dita, por todo o seu staff, toda a sua organização. E os débitos que já entraram para a cobrança judicial eram e são gerenciados pela Procuradoria-Geral Federal, que é esse órgão que é subordinado à AGU. E esses débitos são divididos. E a portaria fez um tratamento dizendo assim, olha, qualquer tipo de débito, seja o débito já objeto de cobrança judicial, que é o débito inscrito em dívida ativa, seja o débito que esteja ainda no conta corrente, que não foi objeto ainda de cobrança judicial, está só no auto de infração do Inmetro, esse débito também, ambos serão contemplados por esse parcelamento. E estabelecer um prazo para adesão a esse parcelamento. E esse prazo, olha que interessante, ele iria começar a correr a partir do momento que cada um dos gestores fizesse a regulamentação das normas instituídas por essa medida provisória. Só para esclarecer um pouquinho mais, os nossos colegas advogados sabem disso, mas o cliente não sabe, né? A norma maior, tirando a Constituição no nosso país, é a lei.
e equipara-se à lei a medida provisória. A diferença é que a lei é feita pelos congressistas, que nós elegemos para fazerem leis. E a medida provisória é feita pelo chefe do executivo em caso de relevância ou de urgência. Então, só que ela tem o mesmo peso da lei e tem que ser obedecida à lei, como se lei fosse durante o seu período de vigência, que é um período curto, depois ela é votada e pode não existir mais ou pode ser transformada numa lei, e aí essa votação às vezes pode demorar e pode acontecer uma opção de situações. Podem ser feitas complementações, emendas, alterações e por aí vai. Tá? Então, esta medida provisória, que tem força de lei, estabelecia isso. Tem um parcelamento, esse parcelamento tanto faz para débitos em cobrança, débitos inscritos em dívida ativa, como para débitos que não estão inscritos em dívida ativa, e vocês vão poder aderir. Vou dar um prazo X para vocês aderirem, e esse prazo vai começar a contar da data em que houver a regulamentação feita pelos gestores competentes, ou Inmetro propriamente dito, ou Procuradoria-Geral Federal. E cada um dos órgãos terá X tempo para fazer esse regulamento, que é para que não vire uma letra morta a medida provisória com força de lei. Muito bem. Essa medida saiu no dia 2 de maio de 2017. Certo? E a Procuradoria-Geral Federal fez a regulamentação. Então, a medida provisória 780 de 2017, ela foi regulamentada por uma portaria, que é uma norma infralegal, feita pela autarquia, né? Feita pela Procuradoria-Geral Federal, a portaria número 400. Essa portaria foi feita pouco depois que saiu a medida provisória, foi feita no dia 13 de julho de 2017. Uma data difícil de esquecer, porque é a data do nascimento da minha mãe, que já desencarnou, mas é sempre lembrada com muito carinho por mim e reverência. Mas voltando aqui à nossa situação. Muito bem. Tranquilo, tal. Foi feito. Só que o que aconteceu com essa medida provisória? Essa medida provisória, ela não virou lei imediatamente. Ela teve um período de vigência. Esse período de vigência normal expirou e depois houve mais discussões, as benesses foram alteradas, em parte melhoradas, em parte acrescidas, outras mais, e aquela medida provisória foi transformada numa lei. Foi transformada na Lei 13.494 de 2017. Ou seja, outras regras de parcelamento, daquele parcelamento originário por aquela medida provisória, foram feitas por essa lei. E essas outras regras, para serem implementadas, precisariam de uma nova regulamentação. E o Inmetro fez a regulamentação, bonitinho, tudo mais, tal, como manda a lei. A Procuradoria também fez uma segunda portaria, só que manteve o prazo de adesão da primeira portaria. Olha, um detalhe. Um detalhe que significou o quê? Significou que o mesmo débito, o débito para com o Inmetro, tivesse um tratamento de possibilidade de parcelamento, se ele ainda não tivesse sido objeto de uma ação judicial, e tivesse outro tratamento diferente, se ele tivesse sido objeto não tivesse sido objeto de ação judicial. Por quê? Porque o prazo de adesão passou a ser diferente. O que não poderia existir. Poderia existir diferença de dias, mas foi uma diferença gritante, porque a nova lei demorou muito tempo para ser feita. Demorou mais de um mês. O que aconteceu? Um monte de pagador
de débito para o Inmetro ou de devedor do Inmetro acabou ficando alijado daqueles benefícios daquela lei. Ficou sem aqueles benefícios daquela lei. Então, olha, um detalhezinho da falta de uma portaria. Olha, o detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Esses são os problemas que acontecem no mundo tributário. O mundo tributário, lamentavelmente, é muito necessário ainda, porque toda vez que nós olharmos com uma lente as normas, nós vamos perceber que há infrações a essas normas, infrações a esse conjunto de regras tributárias, infrações essas que são feitas não pelo simples pagador de tributo, mas infrações que são feitas pelos detentores do tributo. Há exemplo do que aconteceu com essa situação do Inmetro. E os detentores do tributo sabem disso. E não haveria nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, melhor dizendo, nenhuma dificuldade da Procuradoria-Geral Federal fazer uma nova regulamentação, abrindo o prazo para adesão. Mas isso não era do interesse da Procuradoria. Ficou flagrante que isso não era. Resultado, a gente teve que fazer uma análise minuciosa e levar ao judiciário essa situação e explicar. Explicar, inclusive, num quadro. Isso aqui é um quadro que nós usamos para despachar, mostrando bonitinho. Despachar é ir conversar com o julgador, né? Explicando. Então, eu estou usando esse exemplo, já acabei falando demais, espero ter conseguido mostrar que, por incrível que pareça, o grande problema que existe no mundo tributário não é com o pagador de tributo. Acaba sendo com o detentor do poder de tributar, que acaba desbordando seus limites, ultrapassando os limites. E aí entra o direito tributário. O direito tributário ele entra como aquele psicólogo que vai ajudar os pais a combaterem aquela tal da síndrome do imperador, que eu nem conhecia, conheci outro dia, vendo um psicólogo falar, que hoje está acontecendo muito, das crianças sem limites que acabam tendo a síndrome do imperador, de que a sua vontade tem que estar acima de qualquer situação que possa ser boa para a família e boa para ela mesma. O direito tributário tem que ajudar o próprio governante a entender que ele tem limites para que ele possa realmente exercer uma gestão adequada. Porque o verdadeiro gestor é aquele que sabe gerir na escassez, ou gerir com os seus limites, entender que o poder dele chega até onde começa o direito do outro. Esse outro, no caso, é o cidadão, é a empresa cidadã, é a pessoa física, a pessoa jurídica, detentora de direitos e deveres. Essa pessoa jurídica que é a nossa grande majestade aqui para o nosso escritório, ela tem os seus direitos exatamente delineados nesses limites do poder tributário dos entes tributantes. E a nossa tarefa é ajudar os entes tributantes mostrando, opa, esse aqui é o seu limite. Você pode tributar isso. Ah, você tributou aquilo? Opa, tributou erradamente. Ou a forma de você cobrar esse tributo tem que ser essa. Por quê? Porque isso está delineado nos limites impostos a você impostos pelo próprio conjunto, pelo próprio arcabouço de normas tributárias, que vai desde a norma maior, que é a nossa Constituição, até uma medida provisória, ou até uma norma infralegal, como no caso aqui, uma portaria. Então, em rápidas pinceladas, eu queria explicar, eu vou deixar, inclusive, aberto aí para perguntas que vocês podem mandar no na nossa página aqui do YouTube, para responder esses eventuais esclarecimentos que eu não tinha conseguido dar. Mas a ideia justamente era passar essa verdadeira paixão que nós temos em ajudar, dar a nossa cota de colaboração para o próprio Estado, para que ele entenda que ele tem que andar dentro dos seus limites, daqueles limites que o sistema tributário nacional oferece, e ajudar o pagador de tributo
ou o devedor, de um modo geral, ainda que não seja de tributo, nesse caso era uma situação do Inmetro, não era tributo, né? Não era penalidade oriunda de tributo, sem entrar no detalhe do detalhe do detalhe, que a gente sabe, os tributaristas sabem que penalidade não é tributo, né? Mas é exigida também pelo regulamento tributário. Então, é função nossa olharmos esse regulamento e verificarmos se os direitos estão sendo obedecidos, estão sendo acatados, para que as coisas caminhem do jeito que um Estado democrático deve caminhar. Falando na brincadeira, né? Ado, cada um no seu quadrado, ou cada um dentro dos seus limites. O Estado dentro dos seus limites, sendo um bom gestor, sabendo gerir dentro das possibilidades que o sistema lhe conferiu, que o sistema foi feito para lhe conferir. É isso. Fico à disposição aí para esclarecer dúvidas que vocês possam mandar nesse vídeo. E nós vamos ter outros vídeos mais explicando outras questões tributárias para tentarmos clarear um pouquinho desse infelizmente, mundo confuso. Eu já falei em vídeos anteriores, tem um vídeo aí de acho que 10 anos atrás, em que eu falava do livro do professor Alfredo Augusto Becker, que ele intitulou de Carnaval Tributário, justamente por causa dessa situação de posicionamentos, quer seja por normas, aqui a gente tem um posicionamento por uma portaria, que se conflita com o outro, e não é para ver isso, né? É para ver um conjunto harmonioso de regras, tanto para um lado quanto para o outro, respeitando os limites, para que todas possam efetivamente ser cumpridas e a gente não tenha o problema lá da curva de Laffer, que é uma teoria econômica que eu respeito, muita gente critica, mas eu respeito muito. Não só eu, como o antigo governante dos Estados Unidos fez ela ressurgir, né? Barack Obama fez ressurgir uma teoria econômica no tempo do Jimmy Carter, partido opositor, né, que fala que, olha, não adianta se matar a galinha dos ovos de ouro. Existe um limite para tributação. A partir desse limite, mesmo aumentando as alíquotas de tributos, a arrecadação cai. Essa curva foi batizada de curva de Laffer, né? E a grande surpresa foi que os estudos refeitos pela equipe econômica do Barack Obama descobriram que o percentual de tributação que lá na época do Carter foi estabelecido como de 70%, era na verdade de 33%. A partir de 33% do PIB, a arrecadação tributária começava a cair, mesmo aumentando as alíquotas. Então, para que não aconteça isso, para que todos saímos perdendo, né? Tanto os entes tributantes, quanto nós, pagadores de tributo, que precisamos que tudo funcione adequadamente. É isso, gente. Agradeço muito a atenção. Desculpe o vídeo longo, mas a ideia justamente era partilhar, até mesmo em cima de uma situação que acabou de chegar para nós. Acabamos de receber isso, né? A decisão de 26 de junho de 2020, que disse, né? Concedo a segurança para assegurar o direito ao impetrante de realizar o parcelamento de seus débitos junto ao Inmetro, nos termos que lhe assegura a lei, que foi a conversão daquela medida provisória, que eu expliquei, Lei 13.494 de 2017, estando tais débitos inscritos ou não em dívida ativa, desconsiderando a data estabelecida pela Portaria 400, aquela data que eu falei, que acabou vigorando, né, quando, na verdade, deveria ter sido feita uma outra portaria regulamentando a lei que trouxe alterações ao pacote de benefícios do parcelamento estabelecido. Então é isso, gente. Agradeço muito aí pela paciência e vamos nos falando. Um abraço, até mais.